Oi, meus alunos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Caroline, eu sou professora de História da Arte de vocês e a gente vai junto acompanhar mais esse conteúdo de História da Arte. Vamos lá? Esse conteúdo se chama As Cores e as Tendências Artísticas. Esse conteúdo, esse assunto, ele está no livro de vocês a partir do capítulo 3. É um conteúdo simples que ele fala sobre como as cores influenciam nas diferentes correntes artísticas que existiram ao longo dos séculos. E para a gente perceber essas influências, a gente tem que se questionar se a gente sabia, se vocês sabiam que se as cores expressam sentimentos e que os artistas utilizam essas cores para expressar esses sentimentos. Por exemplo, no expressionismo, que é uma corrente artística que a gente vai estudar, as cores eram mais frias, preto, verde, marrom, cinza, para mostrar, para expressar esses sentimentos de frieza, de angústia, de tristeza. Enquanto no impressionismo, que é outra corrente que também a gente vai ver aqui, bem rapidinho, as cores eram mais claras, para demonstrar alegria, felicidade, harmonia. Então os artistas eles perceberam essa influência das cores e começavam a utilizar em suas telas. Vamos lá para mais alguns questionamentos. É possível imaginar um mundo sem cor? Como poderíamos perceber a beleza da natureza e a distinção dos objetos sem a identificação por cores? Você já parou para pensar nisso? Se não houvesse cores, como é que a gente identificaria os objetos? Se tivesse tudo sobre uma mesa, como é que a gente diferenciaria eles? A cor é um meio de comunicação que nos orienta nas situações cotidianas e influencia em nossas escolhas. E existe uma variedade de cores incríveis que possui diferentes definições. E os artistas usam essas colorações para expressar os seus sentimentos, consequentemente interagir com o público que observa as suas obras. E o mundo que nos cerca é cheio de cores, vocês já devem ter reparado nisso. E a luz é responsável pela existência dessas cores. A cada mistura de cores surge uma nova coloração. E é a partir dessa mistura que os pintores diferenciam lugares e eles diferenciam também os seus sentimentos e a sua visão de mundo. Esses pintores de diferentes lugares, de diferentes épocas, expressam seus sentimentos, como eu já falei, no expressionismo e no impressionismo, mas tem outras também que a gente vai saber logo mais. E a pintura auxilia nas formas de comunicação humana. Com o desenvolvimento da humanidade, a pintura sofreu essas evoluções de acordo com vários períodos da história. E a gente vai perceber agora como é que os artistas utilizavam as cores ao longo dos séculos e ao longo desses vários períodos da história. A gente não vai estudar todos, mas só aqueles que a importância das cores ficou mais evidente. Para começar, a gente vai falar sobre o Renascimento. Entre a Idade Média e os tempos modernos, surge num período que compreende entre o século XVI e o século XV e o século XVI, o Renascimento, um movimento intelectual e artístico que se originou na Itália. A arte predominante nesse período se baseava nos temas religiosos e buscava trazer de volta os valores da antiguidade grega e romana. Por isso esse nome, Renascimento, porque eles quiseram renascer com a arte e a cultura antiga. Então, assim, vocês precisam saber como os artistas do Renascimento valorizavam as cores. Eu trouxe aqui essa imagem muito conhecida de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, e ele utiliza as cores para trazer essa suavidade e para realmente, veja só a distinção que traz do ambiente de trás e do ambiente e da própria Mona Lisa à frente nesse quadro. E já no final do século XIX, com o desenvolvimento industrial e com a evolução das ciências, foi o período das grandes invenções, as lâmpadas incandescentes, telefone e estrada de ferros. Os artistas começaram a pintar ao ar livre, tendo como inspiração
a paisagem. Nessa época também apareceram movimentos que contribuíram para o surgimento da arte moderna, que utilizavam as cores para se expressar. Bora lá. O primeiro deles é o impressionismo. É riquíssimo, minha gente. Foi um momento que revolucionou a pintura. Os artistas inovam as técnicas, aplicando tinta em pequenos toques de cor pura. Na pintura impressionista, as figuras são transformadas em massas coloridas, em borrões coloridos, sem contornos nítidos, mas forma uma belíssima paisagem. Observem aqui essa pintura impressionista. Vê que lindo! Agora para o expressionismo. Já notem a diferença de cara da pintura impressionista para a pintura expressionista. A pintura impressionista trazia mais cores claras, queria trazer a luminosidade solar dentro da tela. Por isso que as cores eram mais claras, mais vivas e expressar sentimentos como alegria, vivacidade, harmonia. Enquanto os expressionistas, que foi um movimento surgido na Alemanha, os pintores utilizavam uma pintura dramática, procurando expressar os outros diferentes tipos de sentimentos, o medo, a solidão e até o amor também era mostrado pelos expressionistas, só com diferentes tonalidades e não mais aquelas tonalidades mais claras. E através das artes plásticas deformavam as figuras para retratar as emoções e os aspectos negativos da sociedade moderna, aqueles aspectos que os artistas impressionistas não queriam trazer, não buscavam trazer em suas imagens. Por isso que o expressionismo ele bateu de frente muito com o impressionismo. E vocês vão saber mais sobre isso no 9º ano, quando a gente for estudar esse conteúdo em História da Arte, mais veementemente. Por exemplo, os aspectos que eles retratavam, a miséria, a angústia, a guerra e a fome, coisas que os expressionistas traziam bastante. E o cubismo. O cubismo também é uma tendência artística que valorizou muito a força das cores e o que as cores queriam trazer. O cubismo surgiu em Paris em 1907. Primeiramente, eles pintavam as formas geométricas, cubos e cilindros, retratando tanto os objetos quanto as figuras humanas a partir dessas figuras geométricas. Não havia predomínio da luz. A pintura tinha um brilho quase metálico, como se desse um ar de artificialidade mesmo. Após certo período, mais ou menos em 1911, os artistas começaram a acrescentar materiais às suas telas, tecido, jornal, selos, embalagens, cortavam e colocavam em suas telas. Isso ficou conhecido como a colagem. E a gente vai estudar mais sobre isso quando a gente estiver quando vocês estiverem no 9º ano, vai ser muito legal. E outra tendência artística, agora mais recente, que é a pop art, ela é muito legal, é muito colorida. A pop art foi um movimento que se iniciou na metade do século XX e trata de situações, pessoas ou objetos do dia a dia transformados em arte. Por exemplo, aqui, essa figura que ficou mundialmente conhecida, que é a personagem de Marilyn Monroe, que foi uma grande artista, que é representada por diferentes cores. E essa imagem, quando você pesquisa pop art, ela é muito conhecida, porque realmente representa muito sobre o idealismo, o objetivo dessa tendência artística, que é abraçar e desconstruir imagens pertencentes à cultura de massa, chamada cultura pop, feita para as grandes multidões. Não só para as grandes multidões, mas quem gosta, mas para quem quer apreciar ao pop art, para quem gosta de apreciar essa cultura pop. Foi com isso, uma das características principais é a expressão pura de um objeto do cotidiano em um fundo de uma só cor, como o artista Andy Warhol fazia, por exemplo, com a sua técnica da serigrafia. Não se preocupe muito em saber o que é serigrafia, porque a gente vai aprender isso no próximo capítulo, que é o capítulo 4, que ele fala de serigrafia e outras formas de fazer arte.
Então, isso é o que eu quis falar para vocês hoje, que é sobre como as cores influenciam nas obras de arte e o que como os artistas utilizam as cores para cumprir com as suas finalidades. Se eles querem que o público tenha uma sensação de angústia, de frieza, eles colocam com tons mais frios. E se eles querem que os artistas analisem aquela paisagem harmônica, viva, eles trazem com cores mais alegres. Uma coisa muito interessante que eu vou passar para vocês é fazer os exercícios do livro, que eu vou passar as páginas tudo certinho para vocês, e analisar as misturas de cores que tem no livro, as diferentes cores, cores primárias e cores secundárias, que eu não quis me fincar, não quis trazer muito nessa aula, porque vocês têm no livro e é um assunto que eu queria que vocês analisassem e qualquer dúvida me perguntassem, tá bom? Até mais e fiquem em casa. Abraços e é isso.